Pode até parecer, mas 50 Tons de Cinza não é o primeiro romance que conta a história de amor entre protagonistas envolvidos numa relação de dominação e submissão regulada por um contrato. Essa honra, ela cabe a Vênus das Peles, uma novela escrita em 1870 por um romancista austríaco chamado Leopold von Sacher-Masoch. Este livro vai dar origem não apenas ao termo masoquismo, mas também a uma série de ritualísticas que vão fazer parte da prática do BDSM e das relações que vão pontuar a vida dos praticantes numa comunidade que começa a se organizar depois da Segunda Guerra Mundial. Esse movimento, né, da literatura para a realidade e depois da realidade de volta para a literatura, sobretudo nos romances hot, em se tratando dos contratos de dominação e submissão, é um movimento extremamente interessante e é disso que nós vamos falar hoje. Por isso, já clica no canal, se inscreve e chega na prosa, porque esse Rocha Amora tem história. E vou te falar, não é pouca não. A Vênus das Peles é uma novela literária que foi publicada em 1870. É o primeiro volume de uma coleção chamada O Legado de Caim. Na verdade, é um projeto do Masoch com 6 volumes que acabou não passando de 2, no fim ele acabou desistindo. E qual que é a história de A Vênus das Peles? A história é a seguinte, conta a história de 2 protagonistas, o Zeferin Kuzimski e a Wanda von Dunayevsky. Para efeito de brasilidade, vão ser agora o Severino e a Wanda, né? A história é a seguinte, Severino era um homem rico, Zeferin, né, gente? O Zeferin era um homem rico, de posses, enfim, e ele resolve passar uma temporada num resort, nos Cárpatos. E é nessa ocasião que ele conhece a Wanda. Ele se apaixona perdidamente pela Wanda, né? E ela também se interessa por ele, mas ela já fala o seguinte, ela fala assim, ó, vamos parar com isso, não mexe com isso não, porque é da minha natureza acabar, sabe, perdendo interesse e na medida que eu for perdendo interesse, eu vou acabar ficando extremamente despótica com você, né? Só que, ao invés desse alerta da Wanda significar o afastamento do Severin, né, muito pelo contrário, ele fica assim, piradaço, né, na da Wanda, ela, não, o que é isso, vamos fazer, porque eu quero, ele vai propõe a ela tornar-se seu escravo, inclusive seu escravo sexual. E ele implora para ela, né, ele diz para ela que inclusive está a fim de fazer um contrato, né, legalmente, que estabeleça-o como seu escravo. E na obra ele diz o seguinte, olha, sinceramente quero ser teu escravo. Quero que teu poder sobre mim esteja assegurado pela lei, que minha vida esteja em tuas mãos, que nada me proteja ou me defenda contra ti. Que prazer quando souber que dependo do teu capricho, do teu gesto, dos teus gostos. Que delícia! Se fores tão graciosa a ponto de permitir alguma vez ao teu escravo beijar os lábios de que depende sua sentença de vida ou de morte. Completamente apaixonado por ela. Aí a Wanda faz jogo duro, não tô afim, para com isso, não sei o que, vai dar ruim, vai dar errado. Ele insiste, tanto insiste, né, que ela aceita a jornada e faz com ele um contrato de servidão, dentro do qual ele é o seu escravo para o que ela bem desejar. E são esses os termos do contrato de A Vênus das Peles, que eu vou ler para você. O senhor Severino von Kuzimski cessa, a partir deste dia, de ser o noivo da senhora Wanda von Dunayev e renuncia a todos os seus direitos de amante, obrigando-se com sua palavra de homem e de honra a ser para o futuro o escravo daquela senhora, e isto até que ela própria lhe conceda de volta a liberdade. Como escravo da senhora von Dunayev, ele usará o nome de Gregório, deverá satisfazer todos os desejos da sua ama, obedecer cada ordem sua, submeter-se a ela e considerar qualquer favor que porventura receba como uma graça extraordinária. A senhora von Dunayev pode não apenas castigar o seu escravo por
qualquer negligência ou qualquer falta, mas lhe assiste também o direito de maltratá-lo por capricho ou até mesmo somente para se distrair, podendo inclusive matá-lo se lhe der vontade. Ele se torna, em suma, sua propriedade. Se a senhora Fontunayev conceder um dia a liberdade a seu escravo, o senhor Severino von Kuzimski deverá esquecer tudo o que viveu ou sofreu enquanto escravo e nunca pensar sob nenhum pretexto e de forma alguma em qualquer vingança ou represália. Por sua parte, a senhora Fontunayev promete, entanto que ama, ou seja, quanto lhe der na telha, mostrar-se tão frequentemente quanto possível vestida de peles, sobretudo quando for cruel para com o seu escravo. Bom, você viu que aqui existem todos os elementos que fazem parte da ritualística do contrato hoje, né? Que são a ideia de pertencer como propriedade, né? O termo de confidencialidade, aquela coisa de satisfazer todos os desejos e todas as vontades da sua ama ou do seu amo, enfim, né? Tá aqui nessa obra do Mazorco de 1870. E como é que a história continua e como é que a história termina? Enfim, o Severin e a Wanda viajam para Florença, ele vestido de criado, né? Ela compra para ele uniforme, enfim. E lá em Florença ela acaba se apaixonando por um outro homem, né? E o Severin vai, diz que não dá conta. Ela até propõe para o Severin que ele seja escravo do amante dela, né? Aí ele falou, não dá, eu realmente não dou conta, enfim. E ela acaba dispensando o Severin e fim da história. Beleza? Pode até ser o fim da história, mas não o fim do bafão. Por que que não é o fim do bafão? Porque a Vênus das Peles, gente, na verdade, é praticamente uma transliteração da história de amor real que o Sacher-Masoch viveu com uma baronesa russa chamada Fanny von Piston. E é disso que a gente vai falar agora. O Masoch conhece a Fanny von Piston em 1868. Ele estava um pouco estressado, ele tinha se envolvido numa série de disputas políticas, né, por escrito, enfim, debates políticos na época. Ele estava meio estressado e resolve viajar, né, resolve tirar umas férias. E é nesse momento que ele conhece a Fanny. Ela era uma viúva de posses, inclusive. Ela tinha 25 anos, o Masoch 32, e o envolvimento é imediato. Eles se encantam um pelo outro, né? Posteriormente, ele vai escrever para um amigo uma carta falando da Fanny, e ele a descreve da seguinte maneira, vou ler para você. Ele diz assim: menos clássica, mas por isso mesmo mais sedutora, foi a jovem baronesa russa que me serviu de modelo para a Vênus das Peles e que eu acompanhei na Itália sob o disfarce de criado, para não comprometê-la. Era uma mulher de beleza estranha, diabólica, de cabelos ruivos, de um esplendor que desafiava qualquer descrição, com algo de mágico e fascinante, como o olhar de uma serpente. Masoch amou a Fanny von Piston loucamente. E tudo o que está descrito no romance, de fato, aconteceu na relação de dominação e submissão entre o Masoch e a Fanny. Né? Tudo, com algumas exceções. Né? O contrato existiu. As punições, ela é a primeira mulher a chicoteá-lo, né? E ele gostava disso. A ideia do amante, eles combinam na viagem que eles vão a Florença, eles combinam dela arrumar um amante, um jovem belo e atraente, né? Que o chicoteasse, né? Que o humilhasse para ela, desde que, obviamente, isso lhe causasse desejo, né? Isso entre os dois, o Masoch e a Fanny. E o escolhido para essa função, né, foi um autor italiano chamado Salvini. Né? A coisa, infelizmente, não deu muito certo. O triângulo acabou não vingando, e por um motivo muito simples, né? O Masoch gostava de ser açoitado pela Fanny, né, mas não pelo Salvini, né? E o triângulo acabou não dando certo, né? E a outra coisa que tem de diferente é que, diferente do livro, né, A Vênus das Peles, na qual Severin ele estava dedicado, né, 24 horas por dia
a Wanda, né, que é a personagem, e vem daí também a ideia do 24/7, 24/7 não, né? 24/7, né, que é o 24 horas, 7 dias da semana, né? No caso da relação real entre o Mazorca e a Fanny, ele podia dispor de 6 horas, né, para o seu próprio trabalho. E durante esse período ele escreve justamente a Vênus das Peles. É o período que ele usa, né, para poder escrever o livro, que ele vai contar a história dos dois, né? A história não dá certo, né? Eles acabam se separando antes do contrato terminar, que era um contrato de 6 meses, inclusive. E antes de terminar, eles se separam, vai cada um para um lado, a mãe dele morre, enfim, e a gente perde o rastro da Fanny. Parece que ela acabou ficando com Salvini, que era o cara que eles conheceram lá em Florença, ok? E qual vai ser o impacto dessa obra? A reação da época à publicação de A Vênus das Peles, obviamente foi de escândalo, né? Causou um maior furor, né, na sociedade conservadora da época. E por 2 motivos. O primeiro, obviamente, é a relação de dominação e submissão que está expressa ali, né, não só pelo contrário, também, né, por conta das cenas eróticas, e eu diria que trata-se de um livro bem menos erótico do que o que a gente imagina, tá? Porque o prazer do personagem está na dor, né? E é ali que ele descreve os seus momentos de maior prazer, quando ele está sendo açoitado. Mas, de qualquer maneira, o segundo motivo que leva a um escândalo absurdo na época tem a ver também com a personalidade da protagonista, da Wanda. Né? Por quê? Ela é uma mulher dominadora, ela é uma mulher inteligente, ela é uma mulher à frente do seu tempo, e isso causa um reboliço muito grande, porque essa obra está dialogando naquele momento histórico com a primeira onda do feminismo. Ou seja, né, a própria discussão que é posta, né, pelo personagem principal, que é o Severin, né, a pessoa para quem ele está apresentando o seu manuscrito também passa pela igualdade de homens e mulheres. E isso vai causar assim, um furor na época, e um furor tal, né, que vai acabar fazendo a fama do Mazorca, mas de um jeito muito interessante, porque vai acabar reverberando na medicina. A Vênus das Peles fez um sucesso enorme, inclusive retroalimentado pelo escândalo que a obra provocou. O sucesso da obra vai acabar chegando num outro campo do conhecimento, mais especificamente da psiquiatria, da medicina psiquiátrica, que era uma especialidade nascente naquela época. Ora, os primeiros passos da psiquiatria, ela se volta para o estudo da loucura, né? E considerava-se louco, né, todo aquele que tivesse um comportamento considerado, entre aspas, fora do normal, né? Então, nessa, não escapa né? Vale a leitura. Para quem gosta de filosofia, a leitura da obra de Michel Foucault, A História da Loucura, na qual o filósofo traça a loucura, né, um panorama da loucura da Idade Média até o século XIX, porque no século XIX é quando a loucura começa a ser considerada uma doença mental e tem início o confinamento dos loucos, né, os sanatórios, os hospícios, etc., nascem ali, né? E uma outra indicação de leitura fundamental para você entender essa caçada à normalidade, né, que a psiquiatria tem, o Alienista, do Machado de Assis, né? Leitura obrigatória para quem quer entender esse período, né? Desse nascimento da psiquiatria. E não é por acaso que, nesse contexto, o olhar sobre a sexualidade vai ficar aguçado, né? Em busca dos desviantes da norma. Não por acaso, em 1886, um psiquiatra austríaco chamado Richard Friedrich von Krafft-Ebing, ou seja, né, eu com o Google Tradutor tô ficando cada vez melhor, mas ele publica em 1886 um catálogo chamado Catálogo das Psicopatias Sexuais.
é nesse catálogo e muito dentro do espírito da época, porque esse momento é o momento em que a ciência se lança a catalogar tudo, né? Essa mania que nós temos de botar etiqueta em tudo quanto é comportamento, enfim, começa lá no século XIX. E nesse catálogo de psicopatias sexuais, o Krafft-Ebing, ele vai definir, né, dentre outras coisas, né, vai definir como doença mental, ninfomania, histeria, fetichismo, homossexualidade, bissexualidade e sadismo e masoquismo. Vale a pena a gente parar um pouco, né, e refletir acerca das consequências absolutamente terríveis de se tratar expressões da sexualidade como doença. Uma coisa, né, que a gente carrega do século XIX até agora. Eu gosto muito de uma frase do Juarez, que é um dos protagonistas do meu último romance, O Contrato, uma duologia. O Juarez diz o seguinte para outra personagem, a Carta, ele fala assim: amada, a sexualidade é um negócio complexo. Entre o branco e o preto existem bem mais do que 50 tons de cinza. Lógico que eu estou fazendo uma referência, um trocadilho, mas isso é importante, né? A sexualidade, desde que adulta, sadia, sã e consensual, né? Que são os pilares do BDSM, mas a gente pode levar isso para o resto da vida, né? Para a vida da gente. Sexualidade não é doença, as pessoas expressam a sexualidade delas da maneira como elas se sentem bem, né? E aí, o grande complicador, né, voltando para a nossa prosa, o grande complicador, né, de se tratar, né, determinadas expressões sexuais como doença, né, no caso do masoquismo, é uma referência ao nome do masoca, né, acabou levando a se tratar o próprio autor, à época, como um doente, né, e eu já te explico por quê. Ora, quando o Ebing, ele define sadismo e masoquismo como psicopatias sexuais, ele está criando duas categorias e nomeando-as a partir dos nomes, né, ou dos sobrenomes de dois grandes autores, né? No caso do Sade, né, meio que fica por isso mesmo, porque o Sade havia escrito um século antes, no século XVIII, né? O Sade não estava lá para poder se defender. Mas quando o Ebing cria a categoria masoquismo a partir do Mazorc, né? O Mazorc, ele não apenas estava vivo, como era contemporâneo do Ebing, né? E morava na mesma cidade, velho, né? O biógrafo do Mazorc diz que eles não se conheciam, que eles nunca se encontraram, o que eu duvido, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, né? Graz era uma cidadezinha do tamanho de Santa Mônica, né? Aqui em Uberlândia. E não bastasse, o que eu acho assim, o mais doido na definição de masoquismo do Krafft-Ebing, e eu leio para você, ele procura fazer uma categorização que ele chama de ampla. E ele diz que o masoquismo, aspas para o Krafft-Ebing, ele diz: o masoquismo abrange de forma ampla desde o homem que busca uma mulher brilhante e dominadora, até aquele que encontra seu prazer em ser chicoteado, pisoteado e humilhado, né? Eu vou desconsiderar a segunda parte e eu vou falar da primeira, veja bem, né? É uma doença procurar uma mulher brilhante e dominadora, né? Em termos de hoje, se a gente quiser fazer uma piadinha, a gente vai dizer, sentiu, né? Meu Deus do céu, sentiu, né? Enfim, não tava lá para ver, também não vou jogar lenha na fogueira. Mas, de qualquer maneira, né, diferente do Freud, que usava os mitos, né, para poder definir os seus determinados padrões de comportamento e tal, né, o complexo de Édipo, enfim, né? No caso do masoquismo, o Ebing, ele não apenas parte da obra A Vênus das Peles, como ele também recolhe determinados rumores, né? Não é nada, era público e notório, né? Das preferências do masoca, ele nunca escondeu, né? E daí ele define o masoquismo também a partir
da vida, né, e dos gostos pessoais e eróticos sexuais do Mazorc. E ele escreve isso textualmente. Ele não apenas fala assim, é masoquismo em função do nome de um autor, etc. Tal. Não, né? Em 1890, quando ele retoma a reflexão, né, ele escreve uma outra obra chamada Novas Investigações no Domínio da Psicopatia Sexual, e ele escreve textualmente, eu cito para você, ele diz: essas perversões da vida sexual podem ser chamadas de masoquismo, pois o famoso romancista Sacher-Masoch, em vários romances, e principalmente no seu célebre Vênus das Peles, fez desse tipo especial de perversão sexual o tema predileto de seus escritos. Não é verdade, né? Outros escritos não tratam disso, embora o Masoch jamais tenha feito segredo, né, do perfil feminino que lhe interessava, que lhe atraía, né? Obviamente, o Masoch não gostou, né? Falou que se sentiu ofendida, etc e tal, né? Mas também não rodou a baiana. Ele não fez, né, escarcéu nenhum, né, com relação a isso. Poderia, né ter saído tira, bomba, etc e tal, tiro, bomba, enfim, mas não fez, né, ficou na dele. Porque o Mazorc, que eu te falei, ele não fazia segredo da vida dele, né? E ele era um cara extremamente sensual, muito procurado por várias mulheres, inclusive, né? E ele era extremamente inventivo com as suas amantes, e muitas se aproximavam dele justamente por conta disso. Apesar de o biógrafo ter dito que ele deixa de ser virgem aos 26 anos de idade, com uma história muito interessante de uma mulher que era casada, largou a mulher para ficar, largou o marido para ficar com ele, enfim, né? Bom, de qualquer maneira, né, aquilo que eu te falei, o Masoch, ele tinha um comportamento livre, né? Ele não fazia segredo do que ele fazia, enfim, mas ele também deixava muito claro o tipo de mulher que lhe atraía. Não por acaso, ele deixa isso muito claro quando ele apresenta o livro A Vênus das Peles. É um prólogo chamado O Frio e o Cruel, e ele escreve o seguinte, ele diz, olha, não importa que seja cortesã, czarina, uma revolucionária, uma criada ou patroa, camponesa, mística gelada ou uma mocinha de boa família. Que seja princesa ou camponesa, que vista pele de arminha ou de cordeiro, sempre essa mulher das peles e do chicote, que torna o homem seu escravo, é ao mesmo tempo minha criatura e a verdadeira mulher sármata. Ou seja, aquilo que tanto a musa, né, quanto a personagem que ele cria. É isso que lhe dá, né, desejo, que lhe dava, enfim. Bom, a história dele com a Fanny, né, não se falava na época, né? Lembra de eu te contar que ele se veste de criado para não expô-la, enfim, ele tem um cuidado muito grande com ela, para ela não aparecer. Mas, de qualquer maneira, a relação dos dois vai vir a público em 1907. Depois que o Masoch morreu, ele morre em 1895, e daí um sujeito chamado Carl Felix von Chillenhütt-Poff, né? Aí nem o Google Tradutor me ajuda nessa, né? Você vai me desculpar. Mas, de qualquer maneira, isso era um pseudônimo de uma pessoa, um nobre alemão chamado Klingon Windstrom. E ele vai em busca das cartas, dos diários do Masoch. A segunda esposa do Masoch, a Hilda Masoch, deixa esse nobre alemão, né, pesquisar, enfim, ele escreve um livro chamado, esqueci o nome, já volto, chamado Wanda Sem Máscaras, Wanda Sem Máscara e Sem Peles, e foi publicado em 1907. É desse livro, né, que posteriormente é feita a biografia do Masoch, onde a gente fica sabendo da Fanny von Piston, que foi, sem sombra de dúvidas, o grande amor da vida do Masoch, né? Eu gosto muito da história dele, eu gosto muito da biografia, mas tem algo no Masoch que me encanta até mais do que a construção da Wanda, do contrato e etc. Me encanta no autor, tá? Eu gosto muito da Vênus das Peles.
Mas na vida do autor, da pessoa, me encanta bastante o fato de que o Mazorc, ele amava cartas de amor. Ele adorava escrever cartas de amor. E receber também, né? Ele acaba se apaixonando por pessoas que ele cria na imaginação dele, né? Por conta dessas cartas. Eu vivo dizendo, né, que se o Mazorc existisse hoje, né, tivesse um Facebook na frente dele, um Messenger, enfim, ele ia acabar se estrepando bastante. E quem me conhece sabe que eu também amo cartas de amor, eu adoro, né? Já escrevi muitas cartas de amor. E o meu romance, o Diabo no Fundo da Sala, ele parte de uma história muito parecida com essa, né? De cartas e de pessoas que se escondem, né, atrás de perfis, etc. Tal, né? Sim, o Diabo no Fundo da Sala nasce de uma história real. Mas a gente só conta o milagre, a gente não conta o santo, né? Porque cidade pequena, gente, né? É igual a cidade do Mazorc, né? Ó, desse tamanho, né? Tá, mas e os contratos de dominação e submissão nos romances hot? Bom, se tem uma coisa que está em alta nos romances hot hoje é o tema do contrato. E não só de dominação e submissão, né? Basta você dar uma olhada no Kindle da Amazon que você vai ter uma quantidade assim absurda de títulos. Destaquei aqui umas imagens para você dar uma olhada. Olha as imagens. Mas, em se tratando especificamente dos contratos de dominação e submissão nos romances hot, eu gostaria de te lembrar daquele movimento, né? Primeiro, a ideia do contrato, né, que regula a relação de dominação e submissão, ela nasce da literatura, ali na Vênus das Peles. Do romance, ela vai para a realidade, acaba fazendo parte da ritualística da comunidade BDSM, que começa a se formar e se organizar depois da Segunda Guerra Mundial, e depois volta, né, de novo para a literatura, sobretudo no campo dos romances hot. No campo do romance romântico, nunca é demais lembrar que quando uma autora hot vai dentro do universo do BDSM e pega dali um elemento, que é no caso o contrato, e traz para a narrativa romântica, obviamente ela não está fazendo jus ao que de fato acontece dentro do universo BDSM. Tem uma serventia, né? Esse elemento tem uma serventia narrativa e uma serventia dentro da narrativa. Então, sim, vai haver uma romantização, enfim, porque ele tem todo um significado ali dentro e mais especificamente para dar a amarração à trama, né? Então, assim, quando muita gente fala, pega um romance, né? Um romance romântico, um romance hot, e fala assim, mas isso não tem nada a ver com BDSM. Então, bom, não tem mesmo, gente. Não tem. Nunca se esqueçam, trata-se de uma ficção que tem por objetivo último trazer para a centralidade uma história de amor, né? E esse contrato, né, de dominação e submissão, ele vai servir a essa narrativa. Dentro dessas narrativas, eu te destaco 3, né, para a gente meio que encaminhar para o final aqui a nossa prosa. Pelo menos 3 romances, né, que eu gostaria de te falar, tem uma trama, uma história de amor que gira em torno de um contrato de dominação e submissão. Tem outros, é lógico, né? Mas eu trouxe para você 3. Primeiro, claro, né, 50 Tons de Cinza, da Erika James, que nós já dedicamos um vídeo inteiro, o nosso vídeo de estreia, né, de junho, no qual a gente está discutindo o BDSM. E o que eu acho muito interessante no contrato que tem ali entre o Christian e a Ana Steele, na verdade, esse contrato, se você for pesquisar lá no Google, ele acabou sendo um contrato tomado como contrato padrão, né? Mesmo quando você vai pesquisar sobre BDSM. E às vezes está lá o nome do Christian Grey, né? Então, muitas vezes, né, o contrato que está em 50 Tons de Cinza, ele serve, né, ou como ponto de partida, né, para estabelecimento de determinadas relações, né, no interior do BDSM, da realidade, né, como também o contrário, né.
esse contrato que aparece em 50 tons, tanto vem de lá quanto quando volta para lá. Você tá entendendo, né? É um movimento muito interessante de dentro da literatura. Um outro livro que também trata disso é O Contrato, da Krista Wick. É um livro muito interessante. Não vou falar mal de livro nenhum, porque tem uma coisa que eu gosto de falar bem dos outros. Eu gosto de falar bem dos outros e eu gosto de falar bem do livro dos outros, né? E é um livro, qual que é o problema? Ele tem um problema, esse livro. Ele falta o miolo, entendeu? Ele é uma história que tem um excelente começo, é uma história que tem um excelente final. Mas é uma história que falta miolo. A impressão que eu tenho é que quando ele chega aqui no Brasil, ou sei lá como é que era lá fora, né? Pra coisa vender, meio que engolir o meio da história. A história gira em torno de um trisal, né? Formado entre o chefe da protagonista e o seu melhor amigo. E eles estabelecem como condição para o envolvimento a assinatura de um contrato de punho de dominação e submissão. E é interessante porque chama muita atenção na narrativa o fato da personagem ser gorda, né? O que é muito legal. E tanto o chefe, né, faz a linha bonitão do romance e tal, quanto o seu melhor amigo, que é praticamente o irmão, que é um galã de cinema, né, na narrativa. Então, a gente falei 50 Tons de Cinza, O Contrato, da Krista Wick, e é óbvio que eu vou te sugerir um livro que é sensacional. É uma duologia chamada O Contrato, de uma escritora maravilhosa, linda, charmosa, incrível, chamada R.M. Ferreira, que é essa que vos falo. E por que esse furor todo, né, da R.M. Ferreira, além dela ser essa que vos falo? Bom, qual que é a do contrato do meu romance, né? O seguinte, é uma duologia, conforme eu te falei. Primeiro volume, chamado Termos e Exigências, ele já está disponível. Você pode, né, acessar o e-book na Amazon, tem impresso, né, no meu site www.rmferreira.com. E qual que é a do contrato no primeiro volume? O contrato do primeiro volume, ele estabelece uma relação de dominação e submissão entre a Carita, que é a personagem principal, e o Tobias Alvoreto, que é um dominador, entendeu? E aí, quando você lê o livro, e nós vamos falar dele mais tarde, no final das nossas prosas de junho, quando você lê o livro, você vai ver que a Carita, ela acaba aceitando esse contrato com o Tobias, porque ela está muito endividada, enfim. E o Tobias é um cara que tem toda uma trajetória dentro do BDSM, encontra a Carita no aeroporto, né, e se encanta por ela, enfim, e ele é um cara que é capaz de fazer absolutamente tudo para ter aquilo que ele quer, né? Bom, e no final a Carita aceita esse contrato, a jornada dela, né, de aceitação começa ali, mas o grande barato, né, do contrato entre a Carita e o Tobias no primeiro volume é que esse contrato traz para dentro uma terceira pessoa, que é o Juarez Tufson Ribeiro Lima. E é ali, por conta disso, né, da chegada do Juarez, ou não a chegada do Juarez, mas a exigência do Juarez dentro, né, do contrato, é ele que prepara as submissas do Tobias, etc. Ele é o melhor amigo do Tobias, é que vai fazer com que essa história gire, né? Por quê? Porque o Juarez, ele é gay, né, um amigo de longa data do Tobias, mas ele também é a Carita é o grande amor da vida do Juarez. Ele conheceu a Carita há 10 anos atrás e a partir do encantamento que ele tem por ela, ele fazia shows de drag, ele descobre a bissexualidade dele, né? Então veja, como é que funciona ali no meu livro, né? Qual que é a serventia do contrato, né? Dessa peça que eu retiro lá do mundo do BDSM e trago para ilustrar, ou melhor, né, para ancorar a minha trama. Qual que é a serventia desse contrato? Fazer com que essas três pessoas se encontrem, né, e redimensionem o próprio relacionamento, né? Ou seja, esse contrato vai fazer com que a vida dos três vire de ponta cabeça. Conforme eu te falei, né? São 2 volumes, é uma duologia. Eu estou trabalhando no segundo volume, cujo título é Aditivos e Resoluções, o contrato, né?
E o que tem nesse segundo volume? Um outro contrato. São aditivos nos quais aquela relação de dominação que perpassa, né, pelo Tobias e a Carita, o Tobias é o senhor, né, ela é a sua submissa, isso vai se inverter completamente no segundo volume. A Carita passa a ser a dona da bagaça toda, né? Sugiro a leitura, vai lá na Amazon, tem e-book, tem impresso, www.rmferreira.com, publicado pela Autor, o selo da nossa editora, A Culturatrix. E para concluir, né? Bom, é lógico, gente, que o Mazor e o contrato, né, presente na Vênus das Peles teve uma influência inegável no BDSM e na literatura, né, dentro daquele movimento que eu te falei, né? Sai da literatura, vai para a realidade, né? Da realidade volta para a literatura, um movimento dinâmico e extremamente interessante. Da vida imitando a arte, novamente a arte imitando a vida, e assim que as dinâmicas culturais se dão. Ainda que o contrato seja, né, algo extremamente importante, algo fundamental, né, na vida e na prática do BDSM, pelo menos em se tratando da literatura, mas também na prática do BDSM, isso é muito importante, isso é muito legal pensar, tem um elemento que eu gostaria de destacar para a gente poder concluir, que é a construção do feminino na obra do Mazor, né? Aquilo que ele fala, tanto a sua musa quanto a sua criatura, né, que é a personagem que ele cria, é uma mulher muito específica. Para o seu tempo, né, ele está escrevendo em 1870, no final do século XIX, é uma mulher que está avante do seu tempo. Mas pelo menos é uma mulher para a qual o movimento feminista nascente, a primeira onda do feminismo, pelo menos está apontando. E eu arrisco a dizer que a mulher que o Mazor mira, a mulher para quem ele escreve e para quem ele alimenta, né, todo o seu desejo, todo o seu ardor, é a mulher que nós nos tornamos, né? A mulher forte, inteligente, dominante e que sabe o que ela quer. É essa mulher que habita hoje as páginas, né, dos romances hot, né, na sua larga maioria, escrita por autoras, né, que também são muito semelhantes a essa mulher, construída pelo Mazor como personagem, né, e mulheres para as quais nós também escrevemos. Eu insisto, eu gosto muito de dizer que nós sabemos exatamente o que nós escrevemos, né? Nós não estamos descoladas da realidade quando nós escrevemos romances, histórias de amor nas quais existem dominadores, submissos, né? E submissas, etc., né? A gente está fazendo romance de entretenimento. Mas isso não significa que na nossa literatura, as nossas personagens, sobretudo as personagens femininas, elas são personagens que reafirmam uma ordem de relacionamento hierárquica na qual o homem é superior e a mulher é inferior. Não. Aqui, quando você trata, né, da dominação e da submissão, é um elemento que faz parte da narrativa, serve para poder alavancar, né, dinamicizar, da dinâmica para a narrativa. Fora isso, ninguém concorda com a ideia de que o homem é superior à mulher, né, por ser homem, está autorizado a exercer sobre ela o seu domínio. Muito pelo contrário, nós somos mulheres do século XXI, nós construímos personagens do século XXI e são para leitoras do século XXI que nós escrevemos. Mulheres que têm o seu cotidiano, que têm a sua vida e que querem momentos para poder se evadir da sua própria realidade, que eu insisto, é uma realidade muito dura, tá bom? É para isso que a gente escreve e é para isso que a gente está aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Prometi fazer um vídeo menor, né? Porque a gente, 40 minutos tem quem merece. Espero que você tenha gostado. Dá aí o seu like, é importante para ajudar, né, no canal, fazer com que esse canal cresça. E na próxima semana a gente volta para conversar um pouco mais sobre o BDSM nos romances hot. E vou falar um pouco do tema nos meus próprios romances, tá bom? Beijo e até a próxima prosa.